Olá, estamos chegando ao final de um livro importantíssimo para o crescimento espiritual nosso, da igreja e da sociedade, e eu quero te convidar, a refletir sobre o capítulo 19, 20 e 21. Então, nesse capítulo 19, nós vemos uma história terrível. Talvez você já tenha lido e pensado como eu, que coisa mais triste, né? E por isso eu vou falar dele como um todo. A conversa toda deste capítulo é apenas entre o pai e o marido. Não há evidências de que essa mulher tenha concordado em retornar com o levita. Vemos aqui tanto o pai como o marido tratar a mulher como um objeto. O pai quer evitar uma desgraça, porque naqueles tempos as mulheres separadas eram mortas, E o levita queria garantir favores sexuais, mas de fato ninguém se preocupa com a mulher. É interessante a gente observar que, ao contrário das outras histórias de Juízes, essa não menciona ninguém pelo nome. Isso significa que se refere e tipifica todo Israel, como eram os comportamentos dos levitas que viviam, e era assim que os pais agiam e era assim que as mulheres eram tratadas. Será que de alguma forma o nosso comportamento lembra o dos gibeonitas? É bem possível que a gente não cometa coisas como eles, mas também é possível que a gente não impeça de coisas como aquelas acontecerem em nosso redor. Então, talvez a nossa inércia em se envolver nesses assuntos favoreça o erro. Nós precisamos entender que os problemas sociais são nossos também. Precisamos intervir, precisamos denunciar e trazer luz a toda a situação. Precisamos todos os dias nos arrepender, confessar e lamentar. E graças a Deus que nos recebe com graça infinita. Já no capítulo 20, no versículo 13, nós vemos que eles pedem, que aqueles que fizeram mal àquela mulher seja entregue a eles, mas eles não quiseram entregar. Então eles pedem, entreguem esses homens e nós vamos fazer com eles o que a gente deseja, nós vamos castigá-los. Mas aquele povo não quis entregá-los. Então aqui demonstra que, mais uma vez, eles não tinham conhecimento nenhum da justiça de Deus, Um dos ídolos mais perniciosos ao relacionamento humano sempre vai ser pessoas do nosso sangue com graus de parentesco. Atitudes que vão nos levar a defender o nosso país, quer esteja ele certo ou errado, quer defender nossos parentes, quer estejam eles errados ou não. Embora os bons costumes e a decência confirmem que os homens de Gibeá infringiram todos os padrões morais, os benjamitas se fecham e não permitem que ninguém de fora acuse alguém de dentro. Quando colocamos parentesco, comunidade ou elo racional acima do bem comum e da ordem moral, transformamos nosso próprio povo em ídolo, e isso é um problema. Quando nós não conseguimos corrigir aqueles que são nossos, a gente arruma um problema porque a gente os torna ídolo. Quando o povo de Deus se recusa a obedecer à palavra, os resultados são sempre trágicos. A vida espiritual da igreja enfraquecida e por fim destruída quando a congregação faz vistas grossas para o pecado e deixa de disciplinar os transgressores. É impossível haver união no meio do povo de Deus enquanto alguns acobertam o pecado e permitem que tais coisas contaminem o corpo de Cristo. E lá no capítulo 21, nós vamos ver lá no versículo 25, que diz assim que cada um fazia o que lhe parecia certo. Do começo ao fim dos últimos capítulos de Juízes, Israel não busca orientação do Senhor para suas decisões. Elas são todas baseadas no raciocínio humano, são todas tomadas à pressa e com base na vingança. Existe um erro em aplicarmos soluções humanas ao que é essencialmente um problema espiritual. Nenhuma campanha militar ou política governamental resolve um problema que habita no coração humano. Somente um avivamento de fé em Deus resolve estas questões. Mas Israel nunca reconhece que está debaixo da opressão, da escravidão. Eles vivem na escuridão espiritual, mas eles não percebem. Então nós concluímos que o andamento de uma nação reflete o andamento dos seus lares. Portanto, irmãos, nós precisamos entender de uma vez por todas que nossas práticas espirituais devem ir além das quatro paredes, devem ser inculcadas nos nossos filhos
praticadas em nossas casas e em toda a sociedade. Não vamos ficar quietos em frente às situações que vemos, vamos intervir de alguma forma, vamos levar luz a todas as situações, porque nós fomos chamados como sal da terra e luz do mundo. Amém? Chegamos ao final de um livro, esse livro de Juízes tão precioso. Eu espero ter contribuído para o teu crescimento. Esse livro me fez amar muito mais o Senhor e entender que Ele tem coisas preciosas para nós e que Ele é rei sobre todas as coisas. Então esse livro me impactou bastante. Eu nunca tinha pensado em Juízes como um livro que fala da graça de Deus. E ao estudarmos, a gente entra a fundo em algumas coisas que estão nas entrelinhas, nós entendemos essa graça e esse favor. E eu termino dizendo, incentivando você a ensinar a todos que estão perto de você que só existe um herói, Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus te abençoe, foi um prazer estar com você nesse tempo. Se tiver alguma dúvida desses últimos capítulos, deixe aqui embaixo do vídeo que logo responderemos. Tchau!